Muito bem, vamos começar o nosso ano de 2023 corrigindo logo uma prova que aconteceu agora em 2023, uma prova da banca FUMARC. Vamos fazer a resolução da prova de nível médio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Mas já aproveita que aqui você está aqui comigo, já se inscreve aí no canal, vai curtindo os vídeos, vai revisando ou mais aprendendo ainda os seus conhecimentos sobre a nossa querida e amada língua portuguesa. Não se esquece, é professor aí de Carlos Lisboa. Se inscreve, curte os vídeos, faz lá os comentários, que nos ajuda bastante para que outras pessoas também possam compartilhar dessas informações. Vamos direto, então, para a resolução da prova de nível médio, Banca FUMARC, concurso Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Vamos lá? Aprender com as derrotas. Texto de Marcos Davi Melo. Talvez por estar acompanhando os jogos da Copa do Mundo do Catar em casa, com a família, incluindo os netos, alguns ainda muito verdinhos, entre tantas imagens emocionantes nas arenas e seus arredores, uma delas marcou-me muito. A do excelente goleiro da Polônia, Wojciech Szczesny, ufa, que depois de defender um pênalti cobrado por Messi, saiu de campo derrotado, necessitando em seguida consolar o filho pequeno, ainda no túnel, que os conduz do gramado para os vestiários. Nesse caso, a derrota veio logo depois da glória. Quem está preparado para as derrotas? Quem não sofre com elas? Nelson Rodrigues, sempre ele, em uma crônica Freud no futebol, escreveu que, nos Estados Unidos, todos tinham um psicanalista e que esse profissional tinha se tornado tão necessário quanto uma namorada. E o sujeito que, por qualquer razão eventual, deixava de vê-lo, de ouvi-lo, de farejá-lo, ficava incapacitado para os amores, os negócios e as bandalheiras. Nelson reclamava que o futebol brasileiro tinha tudo, menos um psicanalista. Cuida-se das integridades das canelas, mas ninguém se lembra de preservar a saúde interior, o delicadíssimo equilíbrio emocional do jogador. Coincidência ou não, logo depois da eliminação precoce da nossa seleção da Copa de 1966, na Inglaterra, os psicólogos passaram a ser uma peça essencial nas equipes nacionais. Pensando nos nossos filhos e netos, diante de uma indesejável, mas sempre possível derrota na Copa, segundo os psicólogos, quatro coisas podem se aprender em uma partida de futebol, um jogo de xadrez ou um simples par ou ímpar, que podem servir para outros momentos da vida. Primeiro, quando se chega ao lugar mais alto do pódio, quantas vezes ele precisou perder para chegar lá? Os fracassos nos ensinam como vencer. Perdemos a Copa de 50 em casa e vencemos em 58 na Suécia. Sempre há outra chance. Cristiano Ronaldo pode estar no ocaso de sua vitoriosa carreira como jogador, mas as portas estão abertas para se consagrar como técnico. Aprender sobre empatia. Sempre que vemos atletas profissionais comemorando uma conquista, percebemos a intensidade com que pulam, gritam, para mostrar que, enfim, conquistaram algo bastante almejado. Mas como se sente o rival derrotado, vendo tudo aquilo? Nossos filhos e netos podem até ficar tentados a imitá-los, mas precisamos orientá-los para que tomem cuidado com as celebrações exageradas. Afinal de contas, no outro dia, podemos estar do outro lado. Finalmente, não é só ganhar. Jogos e esportes não são só para mostrar quem pode mais, mas para demonstrar amor pela atividade, estimular a empatia, o trabalho em equipe e o respeito por quem está ao seu lado e pelo adversário. É fundamental saber perder, por mais duro que seja, embora não seja fácil lidar com derrotas e fracassos. As derrotas nos ensinam que nem tudo são glórias. Elas são importantes, porque nos trazem novas visões e muito aprendizado. Apropriar-se de um fracasso, trazendo isso para o lado pessoal, faz sofrer mais. Não se devem criar expectativas além do nosso limite, e a derrota acaba sendo previsível. Saber perder é apenas uma prova de maturidade. Por isso, é impróprio cobrá-la das crianças, mas é indispensável aos adultos saber administrar. Texto maravilhoso aí
Muito bonito, muito importante o texto aí de Marcos Davi Melo. Belíssimo texto, belíssimo ensinamento e bem oportuno, na verdade, para um concurso público, né? Porque a pessoa vai lá querendo a glória, né? Querendo a sua aprovação. E se não der certo, o texto já está aí para ensinar que as derrotas fazem parte da vida. E mesmo que haja a vitória, que a comemoração não seja comedida, pelo menos em respeito aos que fracassaram. Vamos lá para a primeira questão. Sobre a constituição do texto, é correto afirmar exceto, exceto. Olha, pediu o correto, mas exceto. Então você está procurando a errada, não é mesmo? Estamos procurando a errada. A letra A diz que a linguagem formal predomina ao longo do texto. Sim, a linguagem formal predomina ao longo do texto, né? Não é um texto aí caracterizado por a linguagem coloquial, caracterizado por gírias, né? Não, não, por cacoetes. Não, tá bom, dá para aceitar de boa que a linguagem formal predomina ao longo do texto. O primeiro parágrafo é uma contextualização do assunto que será tratado nos parágrafos seguintes. Beleza, tá ótimo. O uso da primeira pessoa do plural denota a preocupação do autor em inserir o leitor em seu texto. Toda vez que eu digo nossos filhos, nossos netos, né, nossa preocupação, então é de quem está falando e de quem está lendo também o texto. O uso das perguntas no segundo parágrafo está incorreto, visto que elas não foram respondidas. Pessoal, essa alternativa aqui, ela está falando mal do texto. Por mais que você nem tivesse lido o texto, quando você encontra uma alternativa que está falando mal do texto, é porque ela está errada. E como nós estamos procurando a errada, nós já achamos o nosso gabarito. É a letra D, a resposta da primeira questão, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, porque o texto está falando mal do texto, está dizendo que as perguntas não foram respondidas. Ora, o que é isso? Está dizendo que o autor não soube escrever o texto dele? Que é isso? O texto da sua prova é o texto mais lindo que você já viu em toda a sua vida. O que motivou a escrita desse texto? Foi o quê? O que é que motivou a escrita desse texto? Foi a necessidade de demonstrar como é importante aprender com as derrotas. Olha, a letra A está bem bonitinha, né? Deixa a letra A aí esperando. A letra B diz que a percepção de que a derrota pode vir logo após da glória, a visão do fracasso pela televisão, principalmente diante dos netos, a vontade de ensinar a todos sobre a derrota. Pessoal, você vai ficar entre a letra A e a letra B, e aí você vai marcar a letra A, não é? A necessidade de demonstrar como é importante aprender com as derrotas, não é? Nós temos que mostrar, principalmente para os nossos filhos e netos, de que as derrotas fazem parte do dia a dia, não é mesmo? Aqui, logicamente, que a letra B foi falado no texto, né? Citou lá o exemplo específico do goleiro lá da Polônia, que teve um ato de glória, depois de defender um pênalti do Messi, né? Foi um ato glorioso e tudo mais, mas saiu do campo derrotado e ainda assim teve que consolar lá o seu filho, né? Depois estava chorando. Então, o texto todo fala realmente da necessidade de se aprender, quanto que é importante aprender com as derrotas. Vamos para a questão 3. Todas as seguintes constatações podem ser feitas, exceto, ó, todas constatações podem ser feitas, exceto. Nós queremos a errada. Né? Tem banca, né, que gosta muito dessa história de exceto e a pessoa, por incrível que pareça, acaba fazendo o contrário, porque se liga só na primeira parte aqui. Então, cuidado, né? Nós queremos a errada. A derrota nos ensina que nem tudo são glórias, e é importante porque nos traz maturidade. O texto disse isso para a gente, não foi? A empatia é um sentimento que deve existir em todas as situações de nossa vida. O adulto não deve criar expectativas sobre as glórias para não sofrer com as derrotas. Calma aí, não foi bem isso, não. Vamos ver a letra D? Os jogos e os esportes são importantes para desenvolver o trabalho de equipe. Perfeito, né? Então a resposta vai ser a letra C. Ele não disse que a gente não deve criar expectativa. Logicamente que quando a gente entra numa disputa, seja ela qual for, no seu caso aí, a disputa por uma vaga no serviço público, você quer a glória, você quer a vitória, não é? Mas ele não está dizendo, o texto não diz para a gente não criar essa expectativa justamente para não sofrer. Pelo contrário, que a gente deve sim nos preparar para a derrota, porque ela faz parte da vida.
Questão 4. A interferência do autor nesse trecho aqui, ó, lembra que ele falou lá? Nelson Rodrigues, sempre ele, em uma crônica de Freud no futebol, escreveu: por que que ele falou isso aqui? Porque você sentiu a importância desse parênteses aqui? É claro que ele estava fazendo o quê? Foi uma audácia do autor falar isso? Foi uma dúvida, uma ironia? Ou ele falou com orgulho, né, do Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues, sempre ele é o cara, né? Então foi isso que ele quis dizer quando ele colocou esse parênteses aí, não é? Sempre ele, quer dizer que o cara era um cara. Diferente quando a gente está falando mal de alguém aí, sempre ele, né? Então a gente está falando da ironia aí nesse caso, né? Mas aqui não, aqui realmente era com orgulho que ele estava citando o Nelson Rodrigues. Questão 5. O quinto parágrafo permite inferir que o locutor do texto, exceto, olha aí, presta atenção, tem três certas e uma errada, a gente está procurando a errada. O autor do texto acredita que não se deve comemorar nada exageradamente? Opa, calma aí. Ele não disse para você não comemorar nada exageradamente. É para você tomar cuidado com algumas comemorações, principalmente diante do rival derrotado. Já é a letra A a resposta, mas como é a letra A, você pode desconfiar, porque pode ser A de armadilha. Vamos ver a letra B? É verdade que o autor avalia os sentimentos das pessoas e se preocupa com isso? Sem dúvida nenhuma, né? Se preocupa até com o derrotado lá do outro lado do campo. O autor se preocupa em ensinar os seus netos a respeitar a dor do próximo? Sim, com certeza. Ele falou que a gente deve orientar nossos filhos e netos. O autor tem consciência do que é estar do outro lado? Ele falou, principalmente porque depois a gente pode estar do outro lado. Então, realmente a letra A está errada. Tranquilo, até aqui nenhuma surpresa, tudo tranquilo. Bastava que você tivesse lido aí o texto, né, de forma bem tranquila, bem pontuada. Leia em voz alta o seu texto lá na sua prova. Acredite, você pode ler em voz alta aqui, ó, dentro do âmago do seu cérebro, tá bom? Questão 6, a linguagem oral, aquela linguagem típica, né, da fala, típica da fala, aquela que você não escreveria se fosse uma redação de concurso. Na fala a gente não se preocupa muito, não é? Em escolher as palavras, até mesmo a gente erra algumas coisas de regência, de concordância, até de colocação pronominal, mas alguma coisa que é típico da fala mesmo, sabe? A gente está muito falando assim, tipo assim, olha o tipo assim, é uma coisa típica da fala, né? Você não vai escrever isso numa redação, beleza? Cuida-se das integridades das canelas, mas ninguém se lembra de preservar a saúde interior. Aqui, você poderia dizer assim, bom, isso aqui é típico da fala, né? A gente fala canela, e não é esse nome certo. Beleza, é verdade. Você está falando aí de uma figura de linguagem chamada de catacrese, né? Você fala canela ali, mas o educador físico, o médico tem um outro nome, né? Então a gente fala um nome emprestado, vamos dizer assim, não é? Então, tranquilo, aqui é mais uma figura de linguagem chamada catacrese. É fundamental saber perder, por mais duro que seja, embora não seja fácil lidar com as derrotas e fracassos. Aqui você tem uma linguagem que você escreveria numa redação, com certeza. Elas são importantes porque nos trazem novas visões e muito aprendizado. Talvez por estar acompanhando os jogos da Copa do Mundo do Catar em casa, com a família, incluindo os netos, alguns ainda muito verdinhos, olha aí. Ó. Aqui sim você vai dizer que é uma linguagem típica da fala. Ah, é muito verdinho isso aí. Se você tiver que escrever numa redação, você não ia dizer que as crianças estão muito verdinhas, né? Você ia dizer que as crianças estão muito novas, estão muito jovens, né? Estão muito, sei lá, tá bom? Então, você falou verdinho porque você está ali despreocupado numa linguagem oral, não é? Mas, professor, e a canela? Pois é, também, verdade. Também, se não tivesse a letra D, você marcaria a letra A sem problema, mas a canela ali está mais para uma figura de linguagem mesmo do que para uma linguagem típica, não é, da linguagem oral. Vamos para a questão 7. Os conectores discursivos em destaque podem ser substituídos sem prejuízo de sentido, hein? Sem prejuízo de sentido. Ora, sempre que vemos atletas profissionais, quando vemos atletas profissionais, né? Por que que está certo aí a letra A? A letra A está certa porque você tem uma relação de tempo aqui com o sempre que, né? Relação de tempo. Então, o quando também traz essa relação de tempo, perfeito. Não é essa que nós vamos marcar, porque nós estamos procurando a errada. Olha o exceto aí. Cuida-se das integridades das canelas, mas ninguém se lembra de cuidar da saúde.
No entanto, ninguém se lembra de cuidar da saúde. Aqui nós temos a família da diversidade, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, mantém o mesmo sentido de oposição, de contraste. É fundamental saber perder, embora não seja fácil lidar com as derrotas, ainda que não seja fácil lidar com as derrotas. Mesma relação de oposição, mas agora a gente chama de concessão. Concessão é aquilo que era para acontecer, mas não acontece, ou o contrário, né? Aquilo que não era para acontecer, mas acontece. Então, você tem aí a família da Conceição também, ó, mesmo, embora, ainda que, apesar de, a despeito de, em que pese, não obstante, malgrado, conquanto, posto que. Nossa, então você tem aí que lembrar realmente desses nomes da Conceição, que ajuda muito a resolver uma questão de prova. Saber perder é apenas uma prova de maturidade, por isso é impróprio cobrá-la das crianças. Portanto, é impróprio cobrá-la das crianças. Aqui você tem uma relação de conclusão. É claro que você não vai dizer que dá para trocar pelo porém, porque você já sabe, né? Você já anotou aí que o porém faz parte da família da adversidade. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Beleza? Olha aí, saber perder é apenas uma prova de maturidade. Por isso é impróprio cobrá-la das crianças. Então, as crianças também são imaturas. Apropriar-se de um fracasso, trazendo isso para o lado pessoal, faz sofrer mais. Pessoal, a palavra isso é uma palavra eminentemente anafórica. O que é uma palavra anafórica? É aquela que se refere a algo que já foi dito no texto. Uma relação de uma relação uma relação endofórica, né, uma relação que está dentro do texto, mas se refere a algo que já foi dito, então é uma relação anafórica. E 99% das vezes que caiu isso na sua prova, ele se refere a uma oração anterior, não é a uma coisa. Dificilmente vai se referir a uma coisa, mas pode, é claro. Mas se você prestar bem atenção, a palavra isso vai sempre se referir a uma ação anterior. Olha só, hoje acordei muito cedo. Isso me fez ficar com sono o dia todo. Espera aí, o que é que fez ficar com sono o dia todo? O fato de ter acordado muito cedo, percebe? Então, o isso sempre se refere a uma oração anterior. Então, olha aqui, ó. Apropriar-se de um fracasso, trazendo isso para o lado pessoal, isso o quê? O fato de ter apropriado do fracasso. Então, pessoal, aqui não tem medo, mesmo sendo a letra A, você marca sem nenhum problema, porque não é a de armadilha, é a de alternativa certa. Sempre há. Não, não, não. A palavra ocaso pode ser. Olha uma questão de sinônimo, não é, pessoal? Como é quem diz que não cai sinônimo em prova de concurso, né? Cai muito sinônimo. Sinônimo e antônimo, né? Sinônimos são significados semelhantes, parecidos ou iguais mesmo. E antônimos são significados opostos, beleza? Então, aquele que é o sinônimo de ocaso. Poxa, professor, mas eu não sei nem o que é ocaso, não tem como saber na hora da prova. Ah, então lê o contexto, vai te ajudar. Olha aqui, ó. Sempre há outra chance. Olha, já começou? Sempre há outra chance. Cristiano Ronaldo pode estar no ocaso de sua vitoriosa carreira, mas, olha mais aqui para ajudar. Mas as portas estão abertas para se consagrar como técnico. Opa, quer dizer que está acabando a carreira dele, mas ele pode começar outra. Está acabando a carreira como jogador, mas ele pode começar outra como técnico. Então, você aí já tem uma ideia do que é o ocaso. Ó. Só pode ser a letra A. Só pode ser a letra A, não é? Que é o final da carreira. Então, pessoal, você nunca viu a palavra na sua vida, beleza, mas não dá para perder a questão, não. Se você fizer a interpretação, a análise, o raciocínio analítico aí do trecho, você consegue sim dizer o significado da palavra. Beleza? Ao se referir aos netos, como alguns ainda muito verdinhos, lembra? Ah, alguns ainda muito verdinhos. Pode-se interpretar que o locutor do texto queria dizer que elas eram, exceto, eram crianças, sem dúvida. Eram imaturos? Sim, também, imaturos.
Eram inexperientes? Sim, são inexperientes. São muito jovens ainda? São muito jovens ainda. Pessoal, no dia da prova, você não vai levantar a mão e chamar o fiscal, vai? Não vai, não vai. Não vai levantar a mão e chamar o fiscal para discutir questão de prova, não é mesmo? Afinal de contas, se a banca quiser anular, depois é outra história. Mas aqui, todas as alternativas são respostas, não tem nenhuma para exceto, não. Mas só que tem uma coisa. Ele até disse no final do texto que a maturidade é uma característica dos adultos, por isso que não se pode cobrar das crianças. Então, naquele momento, ele chamou as crianças de matura. Mas quando ele lá no começo do texto falou que alguns estão muito verdinho ainda, ele não estava ainda cobrando a ideia da maturidade, estava só dizendo que as crianças são novas mesmo. Então, dá para engolir, né? Se a banca não quisesse anular essa questão, não tem problema nenhum, você consegue aceitar. Mas a verdade é que imaturo é também sinônimo, porque aí você vai perceber que até no final do texto ele chamou as crianças de imatura, no final do texto. Então, assim, ou anular a questão ou mantém a letra B, não tem problema não, tá bom, a banca não errou feio aqui, daria sim para fazer uma interpretação tranquila para imaturo. Mas é claro, logicamente, se você for buscar em dicionário e tudo mais, vai estar imaturo do mesmo jeito. É que naquele momento ali, quando ele começou a falar do texto, eu estou assistindo em casa os jogos com meus filhos, alguns imaturos, alguns verdinhos ainda. Nesse momento, ele não estava falando de maturidade, compreender tudo o que acontece na vida. São muito novos, tá bom? Mas tudo bem, se a banca anulasse essa questão aí, também não ia ter problema nenhum, mas é melhor que não anule, porque dá para marcar a letra B. A colocação do pronome oblíquo átono é facultativa. Facultativa por quê? Porque não tem nenhuma regra de obrigação, ou seja, não tem uma próclise obrigatória, e aí, quando não tem próclise obrigatória, eu posso falar o pronome antes do verbo ou depois do verbo, sem nenhum problema. Para que você acerte essa questão se configurando, tem que saber as regras obrigatórias de próclise, principalmente, que é quando o pronome fica antes do verbo, as regras de ênclise e as regras de mesóclise. Mas vamos lá. Algumas coisas dá para você ir colocando na sua cabeça. Por exemplo, você pode colocar aí a história ah, das palavras negativas, né, das palavras de efeito negativo, por exemplo, a circunstância de negação, né, não, nunca, os pronomes indefinidos, nada, ninguém, tá bom? Então, essas palavras negativas, elas atraem o pronome para antes do verbo. É um caso de própria obrigatória. Beleza? Então vamos lá. Ainda no túnel que os conduz do gramado para os vestiários. Esse aqui é um pronome relativo. Quem é que conduz? É o túnel, né? É o túnel. Então, quando você faz uma pergunta depois e a resposta antes, é dizer, então, que o que é pronome relativo, e o pronome relativo faz parte das palavras atrativas. Por isso que esse pronome aqui, ó, está antes do verbo obrigatoriamente, não tem faculdade aqui. Mas as portas estão abertas para se consagrar. O para não é palavra atrativa. Para não é palavra atrativa. O para não é preposição. Desculpa, o para não é conjunção. Ele é somente uma preposição, mas ele está iniciando uma oração subordinada adverbial final, ou seja, uma oração que tem uma ideia de circunstância de finalidade. Circunstância de finalidade. Olha só, as portas estão abertas, mas as portas estão abertas com que objetivo? Qual é o objetivo de as portas estarem abertas? É para se consagrar como técnico. Então, repara que aqui está iniciando, não é? Esse para está iniciando uma circunstância de finalidade, uma oração subordinada adverbial final. Então, é por esse motivo que a colocação em próprise, né, a colocação proclítica, o pronome é obrigado a ficar antes do verbo. Beleza? Tranquilinho? Então, aqui é obrigatório, sim. Mas não quero que você pense que é o para. Não é o para que é obrigatório aqui, tá bom? Não é o para. O que é obrigatório aí, ó, é a oração subordinada. É a oração subordinada que faz com que a crase, que a colocação do pronome seja antes do verbo. Eles são importantes porque nos trazem novas visões. O porquê, então, aqui dando ideia de causa, também agora sim, é a palavra porquê que é atrativa, ela obriga o pronome a ficar antes do verbo.
Mas, professor, então essa questão tem que ser anulada, porque o senhor falou que se tiver a palavra não é uma palavra negativa, uma palavra atrativa. É verdade, a palavra não é palavra atrativa, é caso de própria obrigatória, com certeza. Mas pensa comigo, você tem uma outra regra que diz que quando você tem locução verbal, o pronomezinho fica onde ele quiser. Não sabia dessa regra? Pois é, o pronome fica onde ele quiser. Você pode dizer não se devem criar expectativa, não devem se criar expectativas, sem tracinho, por favor, e não devem criar-se expectativas. As três posições estão corretas. É isso mesmo, não sabia dessa regra? Pois agora você já sabe porque você está aqui no canal do professor de Carlos Lisboa. Não se esquece de curtir o vídeo aí e de se inscrever no canal. Faz um comentário. Assim, o algoritmo lá do YouTube vai mostrar para outras pessoas que o canal também vale a pena de ser visitado e essas outras pessoas vão ter a oportunidade de estudar aí para os seus concursos, né? Aproveita que você já vai ser concursado e dá oportunidade para outras pessoas, beleza? Então, pessoal, é aqui sim a nossa resposta tem menor problema, mas era sim uma pegadinha, porque a pessoa olha logo para o não, né? Se fosse eu que tivesse elaborado essa questão, eu teria colocado na letra A, porque aí a pessoa marca logo essa como obrigatória, não é? Não é obrigatória, pessoal. Por quê? Porque mesmo tendo a palavra atrativa, que é o não, circunstância de negação, mas você está diante de uma locução verbal. Coloque na cabeça o seguinte, locução verbal tudo pode. É claro, tem algumas restrições, por exemplo, se você colocar esse se depois do devem, não pode ter tracinho, porque aí sim, aí vai olhar para a palavra negativa, né? Não pode ter ênclise quando é palavra negativa. Então, você vai colocar, não se devem criar, como está aqui, não devem se criar, tem tracinho, e não deve criar, tá bom? As três estão corretíssimas. É por isso que a letra D é facultativa a colocação do pronome. Vamos para a questão 12. Nossos filhos e netos, não, vamos lá direto para a pergunta. Os verbos destacados estão flexionados, respectivamente, nos seguintes tempos. Tempos verbais, pessoal. O único que dá problema para você é o modo indicativo, porque no modo indicativo, passado, presente e futuro acabam virando seis tempos verbais, não é mesmo? Porque nós temos três passados, um presente e dois futuros. Mas vai com calma, relaxa. Vamos começar aqui pelo tomem. O tomem tem o que na frente dele? Olha, sabe que legal isso? Porque você tenta fazer assim, ó. Quero que tomem cuidado. Quero que vocês tomem cuidado. Olha aí, quero que. Quando você consegue encaixar o quero que na frente do verbo, desde que não ideia de ordem ou pedido, você está diante do modo do presente do subjuntivo. Você está diante do presente do subjuntivo. Veja bem, pessoal, se você der ideia de ordem ou pedido, se eu mandar, né? Tome cuidado. Se eu estiver mandando, é ordem, tá bom? É ordem. Se estiver mandando ou pedido, é modo imperativo. Mas quando você tem a oportunidade de colocar o quero que na frente do verbo, porque é o modo do desejo, o modo da dúvida. Quero que vocês tomem cuidado, desejo que vocês tomem cuidado. Aí então é presente do subjuntivo. Não dá para confundir com o presente do indicativo, né? Porque o presente do indicativo a gente conhece desde o tempo da Raimundinha, né? Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem. Beleza? Essa aqui realmente é tranquilo, mas eu queria que você pegasse essa dica aí do tome, né? Do que. Se der para encaixar o quero que, né? Quero que vocês tomem cuidado, desde que não dê ideia de ordem ou de pedido, não tenha medo de chamar de presente do subjuntivo. Observe a placa, acesso restrito a funcionários. Você olhando rápido aqui, você nem percebe um erro, mas tem um erro bem aqui, ó. Tem um erro aqui, tá vendo? Primeiro que não era para ter crase, né, pessoal? Não era para ter crase, por quê, ó? Por que que não era para ter crase? Deixa eu mudar aqui rapidinho para te mostrar esse negócio. Olha aqui, ó. Se o acesso é restrito, o acesso é restrito a quê, né? O acesso é restrito a quê? Tá bom? Mas palavra funcionário, além de estar no plural, né, porque o plural não combina com esse a se fosse artigo, é masculino, tá bom? Funcionário é uma palavra masculina, não existe crase na frente de palavra masculina. Não existe crase na frente de palavra masculina.
Beleza? Tranquilinho? Então, tá errado, tá 3 vezes errado. Primeira vez que está errado é esse acento aqui. O nome desse acento que está aparecendo aqui, pessoal, é acento agudo. E o acento da crase é o acento grave. Você sabe a diferença? Claro que sabe, né? O agudo é o grampinho da vovó, né? Mas quando ela coloca o grampo para o outro lado, já é acento grave, tá bom? É acento grave, acento indicador de crase. Tá errado o acento. Segundo erro, não teria crase se o A fosse assim mesmo, tem o S e o plural aqui da palavra. Não combina. Quando não combina, não tem crase. E o terceiro e mais importante erro é que não existe crase na frente de palavra masculina. Não existe crase na frente de palavra masculina. Beleza? Pronto. Então, o uso da crase na placa está incorreto. Pois, por que está incorreto? Exceto, olha, presta atenção. O uso da crase está incorreto. Por quê? Porque a palavra restrito, nesse caso, não exige crase? Exige sim, né? Restrito a quê? Se é restrito a alguém. Então, exige. A gente quer o exceto, já é a letra A a resposta. Mas espera aí, vamos com calma. Entende o comando da questão? Espera aí. O uso da crase na placa está incorreto por quê? Porque não se usa crase antes de palavras masculinas? Perfeito, não se usa crase antes de palavra masculina. O uso da crase está incorreto porque não se usa crase antes de plural? Olha, nesse caso aí sim, né? Porque eu te falei que não está combinando, né? O A está sozinho, sem o S, e a palavra está no plural, não tinha como fazer isso, então dá beleza. Não está combinando, não tem crase. O sinal indicativo de crase está invertido? Pois é, foi usado o agudo e era para ser o grave. Então é a letra A mesmo a resposta, né? A palavra restrito exige sim a crase, quer dizer, não é que exige a crase, né? Exige a pergunta com A e aí teria a crase, tá bom? Poxa, bacana. Vamos lá então para a próxima. Ai, amiga, então quer dizer que ele está saindo com uma bonitona que conheceu na academia? Sinto muito. Tudo bem, já me senti vingada. Quando ela falou na frente dos amigos dele, tenho bebido menos Coca-Cola. Menos Coca-Cola. Ao ler a tirinha, percebe-se que o que fez com que a personagem se sentisse vingada foi a bonitona beber Coca-Cola e academia. Bom, isso aí é problema dela, né? A bonitona contar na frente dos outros que parou de beber Coca-Cola? Não. O erro de concordância da bonitona ao falar menos. Erro de concordância nominal. Erro grosseiro que você não pode cometer nem na sua fala, quanto mais na sua redação. Não é mesmo? Ah, hoje tem menos gente na sala. Vixe Maria Credo, para com isso, tá bom? O fato de a Bonitona estar tomando menos Coca-Cola. Olha, deixa eu te explicar uma coisa aqui rapidinho. O fato de a Bonitona estar tomando. Olha que legal, pessoal. Você não grudou o D no A. Sabia que é proibido grudar o D no A? Se você estivesse falando, como é que você ia falar? O fato da Bonitona estar tomando Coca-Cola, o fato da Bonitona, você ia falar da, né? Você ia falar da Bonitona. Não pode, por quê? Porque esse A aqui faz parte do sujeito do próximo verbo. Se o A faz parte do sujeito do próximo verbo, não pode ter essa contração da preposição de com o artigo A, beleza? Então não está na hora da onça beber água, não, viu? Está na hora de a onça beber água, beleza? A regência verbal está correta, exceto, pessoal, é incrível, né? As pessoas erram feio porque não entendem o comando da questão. Está correta, exceto. Eu estou procurando a correta? Não, né? Estou procurando a errada. A abelha aspira o ar puro das rosas. O verbo aspirar, no sentido de respirar, não tem preposição. Não coloque, pois não há. Mas o verbo aspirar, no sentido de pretender, rege preposição. Você não pode esquecer. Está errado a letra D. Por que está errada a letra D? Porque o verbo aspirar, quando significa almejar, querer, desejar, é obrigado que venha com A. Aspirar a quê? Você não está aspirando uma vaga no serviço público, você está aspirando a uma vaga no serviço público, beleza? Então está faltando um A bem aqui, e é logicamente que esse A ia ter sem crase, né, pessoal? Porque não existe crase na frente da palavra uma, a não ser que esteja 1 hora do relógio, beleza? Então, pessoal,
tranquilo. Vamos ver a letra B? Os rapazes visavam a quê? O verbo visar tem um monte de significado, mas o que mais importa é o visar justamente no sentido de almejar, querer, desejar, e aí tem que ter preposição a, igualmente o verbo aspirar. Temos assistido a quê? Temos assistido a quê? A um novo documentário. Beleza, pessoal? O verbo assistir no sentido de ver ou presenciar exige a preposição a, viu? Não, você pergunta assim, ei, você está assistindo o quê aí? Eu quero assistir também. Assistindo o quê? Nem existe a pergunta, tá? Se você está usando o verbo assistir no sentido de ver ou presenciar, a pergunta obrigatoriamente é com a. Assistindo a quê? Nesse momento aqui que você está se despedindo do canal, já vai curtindo o vídeo, já vai, não é, se inscrevendo e indicando para outras pessoas, você diz assim, ó, assiste ao vídeo, né? Assiste ao vídeo do professor Edir lá e curte os vídeos, se inscreve, tá bom? Então você não vai dizer assistir ao vídeo, tá? Vai dizer assistir ao vídeo, beleza? É isso mesmo. Vamos ficar por aqui. Essa foi a prova bem recente, aí aconteceu agora em fevereiro, né, de 2023, a prova da Banca FUMAC, e a gente vai resolver também a prova de nível superior aí num outro vídeo que eu espero que você venha também para curtir, comentar, se inscrever no canal. Valeu? Até a próxima!